Bom, então, começando o ano, retomando o nosso estudo do livro 50 anos depois, e nós vamos retomar a partir de onde nós tínhamos parado, né? Mas que coincidentemente é a segunda parte do livro. A gente até a última semana de 2024, a gente estudou a primeira parte do livro, onde finalizou com aquela festa do imperador Adriano, também teve a morte do Nestório e do filho dele, né, o Ciro. E o capítulo primeiro da segunda parte, agora a gente vai ver uma nova fase, né, novos acontecimentos, que começa com a morte de Quinéio Lúcio. O Quinéio Lúcio é o avô da Célia, né, e que se afeiçoou, sempre foi muito afeiçoado a ela, mas acabou através dela tendo conhecimento da revelação evangélica, né, do cristianismo, do Cristo, da vinda do Cristo. E ele lê e entende. Então ele hoje, que nem o Lúcio, já no fim da vida dele, é um cristão. E a Célia, no final do livro, da parte um da primeira parte, né? Ela estava muito abatida, ela estava doente por conta, né, do reencontro com o Ciro e ao mesmo tempo com a prisão dele e a condenação dele junto com o Nestório. Mas o fato dela ter conseguido encontrar com ele na prisão, conversado com ele de certa forma tranquiliza ela, porque ele mostra que a fé cristã dentro dele promoveu uma certa fortaleza, uma certa confiança, e ela vendo ele nessas condições, fica um pouco mais em paz. Mas é claro que a separação, a morte, né, faz com que eles sofram. Então a Célia ainda sofre com isso. Mas vamos retomar, então, a partir daquele momento e vamos dando sequência. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês me interrompam, tá bom? Então, capítulo primeiro, segunda parte do livro 50 anos depois, a morte de Quinéio Lúcio. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos deixaram Roma. Então vocês se lembram também, a festa do imperador foi antes dele fazer a viagem, que inclusive o pai da Célia foi requisitado para trabalhar também nessa cidade à distância ali de Roma. Naquele fim de primavera do ano 133, a vida dos nossos personagens na capital do império corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, como pela atitude de Lólio Úrbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência de César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. Então, só recapitulando, né, lembrando, a Alba Lucínia, que é assediada pelo prefeito, né, dos pretorianos, o Lólio Úrbico, com o marido fora, com o imperador fora, com a esposa fora, né, porque a esposa do Lólio Úrbico é a Cláudia Sabina, que tem interesses em Elvídio Lúcio, e foi ela quem organizou para que ele fosse junto com o imperador trabalhar. Então, a Alba Lucínia está sofrendo o assédio do prefeito. E também preocupada com o fato do marido estar longe com a presença da Cláudia Sabina, junto dele, né? A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga, e todavia o conquistador prosseguia implacável nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Elvídio tinha, em Túlia Sevina, a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas, antes da viagem de César, o tribuno Máximo Cunctáctor fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante,
levando a esposa em sua companhia. Então a amiga dela, né, a Túlia Sevina, estava viajando também com o marido. Era o amparo maior que a Alba Lucínia tinha. Então a Alba Lucínia via-se quase só na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais tão extremosos as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantavam, mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera a perturbar ainda mais a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos na capital do império. Cneio Lúcio adoecera gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural, atento à idade. Debalde foram empregados elixires e cordiais, tisanas e panaceias. O venerável patrício dia a dia se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quinéio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às duas irmãs, Publícia e Márcia, e esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. Uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas acerca da morte. Célia apenas, com as suas visitas, lograva arrancá-lo por algumas horas dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta dirigindo-se ambos para a janela fronteira ao Tibre, e quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito com o poder orar num local tão belo, que Neio Lúcio costumava esclarecer. Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração. Recordando o ensino de Jesus à samaritana, ao pé de Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. Então, olha que interessante, né? Vendo a transformação e fazendo a gente entender também um pouco de algumas coisas que Jesus falou. Porque a religião deles na época, né, tinha muito isso. Dos altares de pedra, da adoração dos deuses, né, que principalmente ali os romanos tinham, dos sacrifícios. Então, para adorar o Deus dele ou aquele Deus daquela necessidade, era hábito enraizado na cultura deles fazer o sacrifício de um animal. Então, quanto maior a causa daquela oração, daquela necessidade, maior o valor daquele sacrifício. Se era um pombo, se era um bezerro, se era um animal maior, seja lá o que fosse, isso tudo era algo que para eles era o correto, era o que eles estavam acostumados a fazer. E agora o que Neio Lúcio mostrando para ela, né? Ele já não sentia mais a necessidade, apesar de ter passado anos fazendo isso. Então a convicção dele nas palavras, nos ensinamentos que Jesus falou
Falou assim, o cordeiro, né, o sacrifício, agora a adoração é em espírito, não está nessa pedra, em tudo isso que um dia vai voltar ao pó. E ele então afirmando isso para Célia, né? E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expendidos a cada instante nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo os sofrimentos em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé, que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado vô não tardaria muito a ir-se também para o caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Então, essa também é uma característica, né, daqueles que são verdadeiros cristãos. Então, sentem as dificuldades da vida, mas, acima de tudo, né, não deixam de ter a ligação através da oração, pedindo sempre coragem e fortaleza nesses momentos de dificuldade, não desanimando, né? Num dia de grande abatimento físico, Quineu Lúcio viu que Márcia abria a porta do quarto de mansinho com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo que regressava das Gálias. Então, esse, eu não lembro, não sei se vocês se lembram, já foi citado no começo do livro, né? Mas o Silano, então, era uma pessoa ali que fazia parte da família, porque Quineu Lúcio adotou. Era um filho adotivo. E também se sabia da relação ou do relacionamento que existiu entre o Elvídio Lúcio e a Cláudia Sabina na adolescência, na época em que eles eram jovens. A Cláudia Sabina era alguém de uma classe mais inferior, mais pobre, diferente dele, de Elvídio Lúcio, que era um patrício. Então aquilo foi um problema. A Cláudia Sabina tinha ficado grávida, tinha desaparecido o filho. Então, o Quineu Lúcio tinha adotado esse filho, o Silano, mas ninguém tem certeza de nada, se ele é filho da Cláudia Sabina ou não. Essa criança, esse bebê, tinha sido, na verdade, colocado, né, ali na situação de Cneio Lúcio e ele acabou adotando. Então ele era um espírito querido do Cneio Lúcio e que provavelmente estava morando fora e voltou nesse momento no fim da vida dele. O patrício mandou-o entrar com o seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se trêmulo para abraçar o rapaz que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Mas conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas Gálias, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus tratos a pretexto de disciplina. Rogava ao pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Quineu Lúcio ouviu-o com interesse e retrucou: tudo farei na medida dos meus recursos para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notava o grande abatimento físico.
Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Quineu Lúcio acrescentou: Silano, não desconheces o passado. E um dia já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Então, o Silano, inclusive, sabe que ele é um filho adotivo, e agora o Quinei Lúcio, por forças, né, das circunstâncias dele estar doente, se aproximando do momento do desencarne, fala nesses termos com o Silano. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado. Conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado como vós, e não maldigo o destino. O ancião levantou-se e, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto, abrindo-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras: Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. E como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa. Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão. Então, olhem que interessante isso agora. O Silano tem 22 anos, como falou agora há pouco. A criança foi deixada nas portas da casa ali do Quinéio Lúcio e quem pegou essa criança foi a Márcia, uma das filhas do Quinéio Lúcio. E diz que quando ela pegou a criança, no peito do recém-nascido daquele bebê tinha um medalhão, que era aquele medalhão que o Quinéio Lúcio tinha guardado no cofre, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Olha que interessante, o Quinéio Lúcio nunca abriu aquele medalhão. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Então, o Quinéio Lúcio pensou na época que ele falou assim: eu não quero saber a procedência desse bebê, independente de quem ele seja. E talvez com receio de saber a procedência e isso influenciar na maneira com que ele cuidasse e tratasse daquele bebê, ele falou assim: para mim você sempre seria um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Dize-me o coração que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência de cujos erros peço o perdão do céu com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tens amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente viverás em Roma doravante, e é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda-a, pois, contigo. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente. Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Olha que interessante também. Da mesma maneira que o Quineu Lúcio guardou sem querer saber de onde ele vinha, o Silano também pega com todo o carinho, né, essa lembrança que é do passado dele, mas ao mesmo tempo pensando, eu também não quero saber. Para que isso não manche, talvez, a gratidão ou o reconhecimento, a vida que ele teve por ter sido adotado pelo Quinéio. Então, guardarei a recordação
sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa sobre fatos interessantes da província ou da corte. Nessa mesma noite, o venerável Patrício recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo. Então, Fábio Cornélio, né, que era o pai da, da Alba Lucínia, então, e tendo os seus encargos políticos, o Cneio Lúcio pediu a ele que tomasse conta, então, do pedido do Silano, para tentar fazer a transferência dele de onde ele morava para a capital do império. O censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido lhe era feito, examinou o assunto com máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera da sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquele novo personagem na esfera das suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar com cuidado as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. Então, se existia alguma desconfiança com relação a quem era verdadeiramente Silano, com relação ao relacionamento do marido no passado, a Alba Lucínia também procurou não deixar que isso influenciasse. Então, procurou esquecer isso e adota aquela presença com todo carinho, com todo respeito. No lar de Ovídio Lúcio, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que de modo algum se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Então, apesar de o Lólio Úrbico ter já tido uma negativa, né, tão clara por parte da Alba Lucínia lá no passado, algum tempo atrás, ele não desiste. Ele ainda, no seu espírito né, de pessoa que acha que tem direito ao que quer e não ao que pode, né? Ele continua insistindo em assediar a Alba Lucínia. Certo dia à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu-se ao interior enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. Então, apesar das duas chegarem juntas e ele se depararem, né, com o Lólio Úrbico, a Célia entrou e a Alba Lucínia conversa mais respeitosa e dignamente. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nestes termos: perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas, tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam.
Então, mais uma vez, ela na situação difícil, né? Ele se declarando, sendo até enfático demais, e ela recebendo aquelas palavras com indignação, com amargor, com tristeza, com repugnância, inclusive, né? Como Emmanuel descreve. Enceguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava. Então, aqui também para a gente analisar, né, algo com relação a esses espíritos, às vezes, que é muito ainda materializados nas suas paixões, não conseguem perceber, porque ela está deixando claro o quanto esse assunto incomoda, desgosta ela. Mas olha como começa a descrição do Emmanuel, né? Enceguecido, porém, na sua paixão. Um espírito, às vezes, apaixonado, como ela tá, como ele tá, e a Cláudia Sabina também, e as do outro livro, né? Do Há 2000 anos, também, da mesma maneira, fica cego. Não consegue perceber com clareza que o outro lado não é recíproco, que não aquilo não tem ressonância por parte do outro lado. Então, cego, não percebendo isso, continua investindo. O prefeito continuava. Amo-a profunda e loucamente. De há muito e bem jovem, tudo tenho feito para esquecê-la, em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos. Mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda às minhas súplicas. Conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Ovidio Lúcius não poderia ser nunca o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e ao amor. Olha como o espírito enceguecido, né, totalmente sem conseguir enxergar, não percebe que ela não quer e insiste mesmo ela não querendo, e inclusive coloca palavras ou decide situações até com relação a outros corações. Fala assim, ele não pode ser o coração do seu verdadeiro amor, que te compreenda como eu compreendo. E aí ele segue falando, né? Quebremos o arganel das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossa alma. Olha, ele inclui ela. Vivamos o anseio de nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata, Alba Lucínia calava-se, sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que, qual sombra, se detinha no corredor às escutas da palavra do prefeito proferidas em voz alta e imprudente. Então, enquanto isso tudo estava acontecendo, o prefeito falando tudo aquilo para Alba Lucínia, a Célia estava chegando e acaba presenciando a Atéria escutando essa conversa. Acercando-se do local, ouviu também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida na sua surpresa dolorosa. Então imagine isso. A Célia chega e escuta um pouco da conversa, na verdade um pouco do que o Lólio Úrbico estava falando. E como falou ali, as últimas frases. A Ctéria estava ouvindo já há algum tempo, a Célia ouviu só o final. E o que foi dito no final? Né? Vamos deixar o nosso amor ser vivido, vamos
romper, né, o que as convenções, né, do matrimônio exigem e vamos ser felizes juntos. E a Célia escuta aquilo. Fez-se pálida na sua surpresa dolorosa, apesar de ouvir distintamente quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Quer dizer, ela ouve claramente, questiona, fala: Meu Deus, será que é possível? Ainda mais pelo fato de que a Alba Lucínia não respondeu nada. E ela não respondeu nada porque ela estava indignada também, né? E não estava encontrando palavras por conta de que isso já vinha acontecendo repetidas vezes, né? Mas Célia presencia só uma parte. Questiona, duvida, mas ao mesmo tempo não quer alimentar pensamento que venha a questionar a decisão ou a integridade moral da mãe. Desejou orar antes de tudo a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos. Quem é que faz isso, né? Aqui é uma observação só que eu vou fazer. Já que a gente está lembrando agora que no começo, no prefácio, Emmanuel falou: a história desse livro conta a história principalmente de um espírito de elevadas estirpes espirituais, né? Então, quem é que vê uma cena como essa, presencia uma cena como essa, que fica muito óbvio, na verdade, o que provavelmente estava acontecendo por conta do que a cena mostrava, mas antes de qualquer julgamento precipitado, prefere fazer uma oração. Antes de deixar o calor daquele momento, daquela emoção, daquela vivência, tome as decisões. Então, um espírito mais elevado ou mais centrado, a hora que se encontra, na verdade, em desequilíbrio, procura o equilíbrio na oração para que possa recentralizar. Mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse, a ponto de decidir na maledicência de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Então, de acordo com a situação ali, ela sentiu vontade de fazer uma oração para recobrar, né, o equilíbrio, a harmonia espiritual, mas ela vê uma necessidade maior. Afastar a criada dali para não deixar com que aquilo continuasse sendo exposto. Atéria, que fazes aqui? Perguntou bondosamente. Vim trazer flores à patroa, respondeu fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. A cúmplice de Cláudia Sabina frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. Porque a Atéria foi maliciosa em fazer esse comentário, né? Mas a Célia era muito pura. E, na verdade, não percebe essa malícia. Ela está preocupada realmente em afastar a Atéria ali daquele momento de intimidade da mãe. Está bem, dá-me as flores que eu mesma as entregarei à mamãe. Atéria retirou-se imediatamente para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolhia-se ao quarto de coração opresso, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma intranquila. O silêncio da mãe a impressionara profundamente. Então essa foi uma questão, né, que gerou essa dúvida. Ela não viu a mãe revidar ou responder para inibir ou para impedir aquilo que estava acontecendo, né? E a gente pensa, né, por que que a espiritualidade até permite que seja dessa maneira?
um espírito tão bom, né? Tão puro, tão. Mas isso faz a gente entender que muitas coisas na nossa vida são realmente provações maiores ou elementos que fazem com que nós sejamos submetidos a situações mais difíceis para testemunho do que a gente realmente diz estar entendendo e aprendendo e vivenciando. Porque nós vamos ver que existem agora um desenrolar dessa história daqui para frente e a Célia sempre cada vez mais demonstrando a sua superioridade espiritual. Mas ela naquele momento estava inquieta, né, intranquila, chorando e fazendo uma oração no quarto. Ela nem continuou para ficar ouvindo, né, a conversa. Ela ouviu porque ela estava ali. Mas respeita, vai para o quarto fazer sua oração. Mas o que, que lá dentro está incomodando? O silêncio da mãe dela. Seria possível que ela amasse aquele homem? Teriam surgido divergências íntimas tão profundas entre seus pais para que uma hecatombe sentimental viesse desabar naquela casa sempre bafejada de afeições tão puras? Não ouvira a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Então, aqui, ó, mais uma vez a dúvida, a questão. Ela deveria ter respondido com a energia para inibir aquela pessoa a fazer aquilo que estava fazendo. E ela não ouviu, então ela questiona. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria crível que as paixões do mundo houvessem dominado a progenitora, tão digna e tão sincera na ausência de seu pai? As mais dolorosas conjecturas lhe povoavam a mente superexcitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer as suas dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas mesmo assim raciocinava no seu foro cristão que se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, olhem agora o depois dessa situação difícil, como que é a decisão, né, da Célia. Ela faz uma oração, sofre, desabafa, faz do seu propósito íntimo de não deixar transparecer as dúvidas, quer dizer, eu não vou deixar com que isso interfira e não vou questionar minha mãe. E no coração de filha sincera pensa, se realmente eu não vou alimentar, mas se realmente for verdade, se realmente se confirmar esse deslize, né, na questão moral da mãe, mesmo assim, no seu fórum cristão, se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais sublime e santificado amor com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Então, não condenando, não questionando, mas falou assim: se realmente for verdade, aqui sim eu vou demonstrar o meu amor mais profundo pela minha mãe, através de uma renúncia. Eu vou sofrer o que tiver que sofrer por ela. Pelo amor a ela, pelo entendimento que, seja lá qual for o erro, né, o deslize da mãe, ela também vai merecer o carinho, o amor, a atenção para que ela possa se reconstruir, né, para se reerguer. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Elvídio, sem que a filha chegasse a lhe ouvir as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia. Então a Célia só não ouviu a mãe responder porque a mãe teve um tempo de reflexão, de silêncio, mas a Elvídia não deixou de responder com a energia necessária. E a Elvídia responde, né, a tudo aquilo que o Lólio falou para ela. Senhor,
Tenho tolerado sempre os vossos insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e meu esposo. Mas a paciência também tem seus limites. Onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível nos mais vis malfeitores do esquilino, quer dizer, compara ele aos mais baixos seres daquela época, né? Lá no ambiente provinciano, nunca supus que em Roma os homens de governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas, com a hediondez de paixões inconfessáveis. Então ela responde à altura com a moral que ela tem, né? Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando nodoar a reputação de uma casa honesta e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? E em que condições tentais esse crime inaudito? Vossas incríveis declarações na ausência de meu marido valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Então, olhem o que ela fala para ele. E um espírito minimamente, né, sensibilizado ou pelo menos com consciência daquilo que estava fazendo, reagiria àquelas palavras com vergonha ou com caía o véu, né? Enxergar o que estava acontecendo. E ela fala: atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como a um monstro. De faces incendiadas, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto em tão angustiadas circunstâncias. Indignada, apontava a porta ao conquistador, convidando-o a retirar-se. Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera? Resmungou Lólio Úrbico em voz surda. Então, olhem como realmente o orgulho também, né? De um espírito como o dele. E a paixão cega faz com que ele não perceba, não, não tenha o mínimo, né, de consciência com relação àquilo, né, ao que ele estava fazendo. Então, além de tudo, ele fala assim: é assim que você recebe alguém que fala sinceramente sobre a sua afeição? Não conheço o código da prevaricação e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria, esclareceu a pobre senhora com o heroísmo da sua energia feminina. Ouvindo-a e percebendo-lhe a virtude indomável, o prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar-se, exclamando colérico. Então, olha isso, ele estava enraivecido, não estava envergonhado. Há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião. Tenho paciência inesgotável. Então, também mostra para a gente, né, que às vezes é que ela tinha que ser enérgica, tinha que ter sido sincera. Mas como às vezes conversar com certas pessoas que estão vendadas para a verdade ou para a real situação do que está acontecendo, pode ser muitas vezes inútil em determinado momento. Então ele não enxerga, apesar dela ter sido bem clara. E ainda fala: eu não vou desistir. Ah, ele se sente ofendido. É assim que você responde a alguém sincero? E saiu precipitadamente para as sombras da noite, que já se havia fechado sob o céu pardacento. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso
a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartir as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam o raciocínio. Debalde buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. 3 dias passaram, amargurados e tristes. Então, isso dá a entender também que, apesar da Célia ter ouvido, ficado balançada, ficado em dúvida, e prometido não expor a mãe ou não questionar a mãe, apesar de a Alba Lucínia ter também sofrido e entrado num abatimento profundo, 3 dias depois daquilo, dentro desse abatimento, a filha tentou consolar a mãe, entendendo que ela estava passando por alguma dificuldade, mas a gente vai ver que não sabendo exatamente, porque elas não conversaram sobre isso, Célia podia apenas avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares, sentindo-se ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Abstraindo-se, todavia, de qualquer pensamento que pudesse infirmar a dignidade materna, buscou esquecer o assunto, multiplicando os testemunhos carinhosos. Então, ela não questionou a mãe, mas procurou amparar. E procurou esquecer aquele fato ocorrido para continuar amparando e amando a mãe com todo o carinho da mesma maneira, independente do que a mãe tivesse feito ou não. Alba Lucínia, a seu turno, ponderava com amargura a nefasta influência que Lólio Úrbico e a sua mulher exerciam nos destinos de sua família, rogando com fervor aos deuses lares compaixão e misericórdia. A situação prosseguia com as mesmas características dolorosas, quando, um dia, o belo servo Belisário, pessoa da confiança de Quineio Lúcio e de seus familiares, veio avisar que o estado de saúde do ancião se agravara inesperadamente. Márcia lhes dava ciência do fato, esperando fossem ao Aventino com a urgência possível. Dentro de 1 hora, a liteira de Elvídio estava a caminho. Então acabou a cena, né, que foi descrita com relação a mais uma vez esse assédio do prefeito em cima da Alba Lucínia. Mostra agora a questão da Célia no presenciar daquele fato e sem ter sido esclarecido, mas o prefeito vai embora, batendo o pé e tudo mais, mas resolveu, pelo menos nesse dia, a situação. A Elvídia, a Alba Lucínia fica doente, mas agora o fato é que o Quineio Lúcio piorou. Já estava doente, já estava em uma situação já avançando na sua questão da saúde com relação ao coração, como eles falaram, e chegou um momento que agravou a situação da doença dele. E elas são chamadas e elas vão até a casa do Quineio Lúcio. Mas por hoje nós até passamos um pouquinho da metade do capítulo, mas nós não vamos chegar no fim dele, que vai, na verdade, descrever o que o capítulo, o nome, né, o título do capítulo, a gente já sabe, né, o que vai acontecer. A morte do Quineio Lúcio. E então, antes de começar a entrar nessa descrição do acontecimento com relação ao fim da encarnação dele, a gente encerra por aqui com relação a essas novas informações. E eu não sei se vocês têm alguma dúvida ou alguma questão aí a ponderar com relação ao que a gente leu, fica aqui aberto. Tá tudo certo aqui, Marco. Maravilha, Adila. Beleza, Gandolf? Maravilha. Então tá jóia. Bom, então na semana que vem retomamos aí para a gente terminar esse capítulo, certo? Então Se vamos Deus agradecer quiser. mais uma vez a Deus aí pela oportunidade que nós temos aqui junto, né, de ler, refletir, recolher essas bênçãos e pedir a Ele mais uma vez que seja um ano abençoado para todos nós, certo? Que assim Uma seja. ótima noite, uma ótima semana para vocês, então, Adila, Gandolf. Ótima Valeu, Marco. semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.